Muito bom dia a todos. Muito feliz por estar aqui novamente, reiniciando aí o ano de 2023, com um capítulo tão belo, até de repente me sinto até muito lisonjeada de falar sobre Maria, palavras de mãe. Então eu só posso estar muito feliz por falar da Mãe Santíssima e esse espírito de escola, esse espírito iluminado que recebeu essa incumbência linda de ser a porta de entrada para Jesus na Terra. Então a gente pode até imaginar como ela era iluminada, como ela era doce, meiga. Então, eu só posso estar muito feliz por falar de Maria aqui para vocês. E já agradecendo aí pela oportunidade, agradecendo a Deus, aos bons espíritos, que eles possam aqui nos intuir sempre nas melhores palavras, que a gente possa ser clara, objetiva, e é isso. Continuando então aqui o Caminho, Verdade e Vida, já a gente quase aí nos finalmente, e como é muito bom a gente iniciar aqui, pelo menos para mim, né, iniciar o ano falando de Maria. Eu não sei se eu estou à altura, mas eu vou tentar, sim, falar de dentro do meu coração, né, algumas palavras aqui que possam também tocar vocês para que a gente possa, porque o objetivo desse livro é muito bonito, é o Emmanuel nos dando várias dicas para que a gente possa ir seguir o Evangelho de Jesus, que a gente possa crescer, evoluir, nos renovarmos. Então, é muito importante para a gente que a gente continue nossos estudos, continuemos ali focados na nossa renovação, e isso só com o Evangelho, somente porque ali é como se fosse assim, tem tudo que a gente precisa, qualquer dúvida, eu faço ou não faço aquilo, a gente pode tirar dúvida no Evangelho, ali tem todas as respostas, sem exceção. Então é o caminho certo, é o caminho, a verdade e a vida. Então ele nos leva até Jesus. Através do Evangelho a gente vai chegar. Então, que a gente possa aí tocar o coração de todos, falando sobre a mãezinha, essa doçura e amada, né? Então, é importante aqui, que já começando, né, palavras de mãe. Tem poucas as palavras de Maria no Evangelho, poucos relatos, né? E essa é uma delas, né, que fala aqui, que traz o versículo de João. Paulo estimulou lá o Lucas a fazer aí um estudo, pedir a Maria que relatasse aí a infância de Jesus, para que a gente pudesse estar a par do que aconteceu com ele quando era pequeno, tal. E depois veio o João, que foi pedido através ali quando Jesus fez a passagem, ali quando estava sendo crucificado, ele pediu, ele apresentou a Maria, Maria, esse é seu filho, e ao João, João, essa é sua mãe. É como se ele estivesse pedindo a João que ele cuidasse da mãe dele, agora como um filho, e que ela o aceitasse como filho, né? E ele a aceitasse como mãe. Então, a gente também tem aí no Evangelho de João relatos de Maria enquanto Jesus era menor, né? E a gente tem aí também aí alguns relatos, né, no livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral, e que fala que Maria cuidava dos suicidas, no Vale dos Suicidas, ela reconfortava-os, né? Então, essa missão bonita que ela continua aí ajudando Jesus aí para criar o reino de Deus na Terra. Então, ela continua a sua missão. E também aí, através do Eurípides de Barçanufo, que ela pediu a ele que ele criasse ali o colégio de Kardec em Sacramento, para que ela pudesse levar a todos os ensinamentos do seu filho Jesus.
Então, há poucos relatos, mas ela é uma figura presente e aquela figura que nos transmite doçura, que nos acalenta nesses momentos difíceis, não somente nos momentos difíceis, mas a gente pode contar com ela em qualquer momento. Então, ele traz aqui para a gente o versículo 2:5 de João. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E essa fala aqui de Maria aos serventes aconteceu nas bodas de Caná, que era um casamento ali de família, que estavam ali também presentes os discípulos, alguns dos discípulos. Não se sabe se José ainda era vivo, não tem nada falando sobre isso, né? Mas Maria chega para Jesus, porque naquela época casamento não podia faltar comida, nossa, era muito feio. Então ela pede a Jesus que fizesse ali, transformasse, como acabou o vinho, e vinho transmite alegria, é um símbolo de alegria. E ela pediu a ele que ele transformasse a água em vinho, porque havia acabado. E ele fala: o que queres de mim? Ainda não comecei a minha missão. Então ela vai meio que passa por cima, coisas de mãe, né? E vai e dá ordens para os serventes que elas sigam tudo o que ele vos disser. Para quê? Para transformar a água em vinho. Quer dizer, ela não atendeu ao pedido de Jesus, falando que não estava na hora, mas ele também, Jesus, ele atendeu realmente, transformou a água em vinho e fez ali o seu primeiro milagre, porque foi no começo da sua missão. Ele não tinha nem começado ainda a fazer os seus milagres, mas ali foi o momento. E o João traz isso para o seu evangelho e explica aqui para gente. E o que o Emmanuel quer com isso? Olha, ele quer que a gente estenda isso para as nossas vidas, não só ali naquele momento de alegria, que é palavras de mãe, é como se fosse um aconselhamento da mãe para todos nós, para que nós seguíssemos as palavras, as recomendações de Jesus. Para quê? Para as nossas vidas, para que tenhamos ali alegria, né? Então, isso muito bom a gente poder estar contando sempre com os conselhos de Emmanuel, ele trazendo para a gente para a época atual, o que ele fez nesse livro, o que ele faz nos livros dele, nesses capítulos, né? Ele quer que a gente aí siga os conselhos da mãe, de Jesus, para que a gente possa ir, possamos nos renovar, para que a gente possa aproveitar a nossa reencarnação. Bom, então a gente já sabe que é nas bodas de Caná, que Maria tem essa fala com os serventes, né? E a gente começa aqui a explanação. O Evangelho é roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Nessa carta da redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores no mundo. Então aqui ele faz uma comparação, como se Jesus fosse ali o Sol. Então, ali em volta do Sol orbitam, né? Aqueles planetas, e os planetas nada mais é que ele faz aqui uma comparação com os discípulos, que ali são seres mais iluminados, que já estavam mais próximos a Jesus, e eles sim deixaram para nós as palavras de Jesus. E nós estamos abaixo, nós não estamos ali orbitando ainda perto de Jesus, porque ainda estamos ali tropeçando, errando bastante, mas já estamos seguindo ali as suas palavras através dos discípulos. Então, ele fez aí uma comparação, como se fosse uma metáfora, né? Ele compara a Jesus à luz divina, ao sol. Então, Jesus é o Sol e os planetas são os discípulos que orbitavam ao redor de Jesus e que deixaram
para nós as palavras de Jesus, as mensagens de Jesus. Recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor e que não poderemos esquecer. É isso. Eles orbitavam ali ao redor de Jesus, como Maria também, que também era um espírito de escola, iluminado, que também deixou mensagens para nós. Temos igualmente no documento sagrado reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno. Como nós dissemos, temos relatos aí de Maria, vários citam Maria como Memórias de Suicida, que ela continua seu trabalho no astral, Dr. Bezerra, que fala sempre dela, que ela é um espírito de escola, que ajuda muito os sofredores, os suicidas, né? No Vale dos Suicidas, também, como eu falei anteriormente aqui, no Eurípides de Barçanufo, quando ela pediu a ele que criasse a escola de Kardec em Sacramento, para que as pessoas pudessem ter acesso ao Evangelho de Jesus, do seu filho, porque ela quer continuar o trabalho de Jesus, ela ajuda a Jesus a criar o reino de Deus aqui na Terra. Então, ela continua sendo uma seguidora e ajudante de Jesus para que nós possamos também evoluir. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos. E essa aí é uma metáfora, porque a gente chega perto da mãe, eu sei que ela na boda de Caná é um momento de alegria, né? E aqui ele fala que a gente não é só nos momentos de alegria que a gente pode contar com o colo da mãe. Também são nos momentos de dor e quando estamos nos sentindo cansados, exauridos. E aí a gente também pode contar com o auxílio da mãe, com o colo da mãe. Porque mãe é aquela figura de ternura, de doçura, ao contrário dos pais, né? Como se fosse o yin e o yang. O yang é aquela figura masculina, mais autoritária, que dá ordens, mais voltada para a razão, e o yin é mais aquela figura materna, aquela figura doce, meiga. Então, aqui é um conselho também que a gente possa equilibrar o yin e o yang, né? Sempre, porque não dá para a gente ser só pela razão, a gente também tem que equilibrar razão e emoção. Então, ele está te dando aqui, Emmanuel está nos dando aqui mais um conselho, que a gente pode contar com a mãe nos momentos difíceis também, não só da alegria, porque nas bodas de Caná faltou o quê? O vinho, que é um símbolo de alegria. Então, ela pede que Jesus nos voltasse a alegria, que nos desse ali o vinho para que pudéssemos tornar nossa vida mais alegres. Então, é isso, é uma metáfora, né? Então, vamos recorrer aí aos conselhos da mãe, seguir o que Jesus nos disser para que voltássemos à alegria. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Então, a gente quando está cansado, a gente pede colo da mãe, colo de mãe. A gente faz isso também, né? A gente fez isso, né? Quem não tem mãe sabe, né? Que a gente fez isso várias vezes, né? Que a figura paterna é aquela mais de dar conselhos, mais que te chama pela razão, mas a mãe não, é aquela que apazigua, que acalma nossos corações, né? Então, ela aqui como uma figura, né, de que o anjo tutelar, e a gente pode até citar aí o livro Boa Nova, no capítulo 30, que fala do desenlace de Maria, que ela recebe, ali ela estava, Maria já
vivendo, né, criando, né, como mãe o João, mas ele muito ali voltado à igreja de Éfeso, né, e ela foi mãe ali de todo mundo a chamava de mãe, ela dava conselho a todos. Aí depois de muitos anos eles vivendo em Éfeso, ela um belo dia, ela já cansada, ali nas margens ali olhando ali a natureza, ela recebe uma visita de um mendigo. Ela pensa que é um mendigo e ele começa a dar conselhos para ela, o que a lembra muito. Ela se sente saudosa lembrando de seu filho. Quando ela olha para ele, e ela até faz uma comparação, poxa, eu sempre aqui estou para dar conselhos, e esse irmão ele veio para me acalentar, para me sentir assim, para eu relembrar o meu passado. Quando ela olha para ele e ela vê as chagas de Jesus em seu corpo, quando ela se dá, ela percebe que aquele não era um mendigo, aquele era seu filho, que era seu filho Jesus, que estava ali com ela. E ele fala que ele veio buscá-la para que ela fosse o anjo tutelar do cristianismo. Então, ela ia ser a mãe de todos nós, né? Então, ela custou a perceber que era Jesus e que veio dar esse. Agora ia ser um motivo, né, para ela cuidar de todos nós. Aí, mais uma razão muito forte, né? Ele deu uma missão para ela, que ela, a partir de agora, ela ia fazer a passagem, que ela ia ser o anjo tutelar do cristianismo. Por isso que a gente pode sempre contar com a mãezinha, né? Que é a nossa mãe amada, doce, nas horas difíceis, nas horas alegres, a gente sempre pode contar com a mãe. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. Sim, porque ele fala de um casamento, que é um momento de alegria, né? Mas como acabou o vinho, que é o símbolo da alegria, quer dizer, então como se eles fossem perder a alegria. Então ela pede para Jesus aconselhar lá os serventes para que eles pudessem transformar a água em vinho, para que voltasse a alegria. Então, o conselho de mãe é esse: siga as palavras de Jesus, os conselhos de Jesus. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Sim, sempre, porque Emmanuel sempre também trabalha com metáforas para que a gente possa entender lá. Ele quer trazer para a fase atual. Então, sempre aí que tivermos entrando ali, estivermos cansados, exauridos, tristes, a gente pode o quê? Recorrer aos conselhos da mãe, pedir colo da mãe. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a Terra. E isso está no Antigo Testamento, né? Porque ele considera a bodas, né? A união, a nossa união, a união do Criador conosco, que somos aí as noivas e Jesus o noivo. E o Evangelho nada mais é a bodas, né? Que seria o casamento, a união nossa com Jesus através do Evangelho. Ele como ali a bodas que vai nos levar até Deus. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Por quê? Porque nós somos imperfeitos, a gente não ainda conseguiu essa união com o Pai, a gente ainda está na fase de noivado, ainda somos os serventes, ainda estamos seguindo as ordens, né? Vários irmãos, como Eurípides de Barçanufo, como Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, já conseguiram essa união, mas nós não. Ainda estamos na fase de noivado. E ele está aqui nos aconselhando a seguir as palavras de Jesus para que a gente possa efetivar essa união.
Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Nós somos serventes ainda temos que seguir aí os conselhos de mãe, que siga os conselhos, as advertências de Jesus. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança, porque o vinho é o símbolo da alegria. Então, em muitas ocasiões, a gente se sente triste, sem esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos, imploramos a ternura maternal. E eis que Maria nos responde: fazei tudo o quanto ele vos disser. Esse é o conselho da mãe. Fazei tudo o que ele vos disser. Como ela falava também, tudo passa. Quando iam buscá-lo, como Chico Xavier perguntou a Emmanuel, pede um conselho de Maria para mim, que eu estou cansado, desiludido. E quando Maria o aconselha, fala, tudo passa. E ela falou várias vezes lá quando ela estava em Éfeso com João, a todos que a procuravam, ela falava que estavam cansados, exauridos, ela fala, tudo passa. Como esse conselho, um novo conselho, um novo não, porque já tem desde que Jesus começou a sua missão, há mais de 2000 anos. Então, são conselhos que a gente tem que levar para a vida toda. Tudo passa, segue os passos de Jesus, fazer tudo quanto ele vos disser. Esse é o conselho que ela nos traz, para que a gente possa o quê? Efetivar essa união com Deus, que a gente possa casar com o Evangelho. A gente precisa o quê? Somente fazer o que Jesus nos disser. Somente isso, para que a gente volte à nossa alegria, alegria de viver a esperança. O conselho é sábio e profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Então, esse conselho não é novo. Ela trouxe há mais de 2000 anos, quando Jesus ainda ia começar, como ele falou, ainda não comecei minha missão. O que queres de mim? Ainda não comecei minha missão. Mas foi ali, na boda de Caná, que ele transformou a água em vinho, e a Maria nos deixou esse conselho: seguir tudo que Jesus vos disser. Então, nós somos os serventes. Ele mostra que ele está trazendo até nós, Emmanuel, essa mensagem, expandindo até todos nós. Nós ainda estamos em noivado com Jesus, com o Evangelho. Nós ainda não estamos casados, muitos já estão. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Será? Nós ainda estamos noivos do Evangelho, a gente ainda está aqui titubeando, aí escorregando aí muitas vezes da mesma casca de banana. Então, será que a gente está seguindo os conselhos da mãe, ouvindo as palavras de mãe? Será que a gente está seguindo o que Jesus nos disse através do seu Evangelho? Até quando a gente vai aqui persistir no erro, reencarnando, reencarnação em cima de reencarnação, aqui errando sempre nas mesmas coisas muitas vezes? Então, é importante que a gente ouça o conselho de mãe, palavras de mãe, para que a gente possa já de uma vez nos unir, casarmos com Deus, com o Evangelho. É isso, irmãos. Esses foram os conselhos de Emmanuel com esse capítulo tão belo, que a gente pôde trazer a figura de Maria em ternura, em amor para todos nós, que possa ter tocado o coração de todos nós, que essa mensagem possa abrir aí o nosso coração para trazer Jesus para bem pertinho, para que a gente possa, qualquer dúvida, porque toda dúvida, a gente tem as respostas no Evangelho. Ele é a carta máxima, tudo tem ali, todas as dúvidas do proceder, do nosso proceder, a gente pode tirar as dúvidas, podemos ali abrir a esmo, porque sempre teremos ali nossas respostas.
né? É servir a Deus, amar ao próximo como a si mesmo, não fazer ao outro que não gostaríamos que fizessem a nós. Então, ali no Evangelho tem todas as respostas que precisamos. Então, está na hora da gente ouvir as palavras de mãe. É isso. Um lindo final de semana aí a todos. Espero que eu tenha conseguido ser clara. Sei que muitas vezes aí fico nervosa, mas que todos possam ter aproveitado como eu. Foi muito importante mais uma vez para mim esse estudo, que a gente aí já está nos finalmente aí do livro, que todos possam ser tocados por essas palavras de mãe. Um beijo no coração de todos. Fiquem em paz e com Deus. Amém.